O PSDB e o Podemos discutem a fusão dos partidos e estudam o anúncio para o fim desse mês. Sobre o futuro dos tucanos, o atual cenário político no país, temos um convidado. O nosso entrevistado é o deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, ex-governador, ex-senador. Tudo bem, deputado? Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Um prazer enorme falar novamente com vocês. Prazer é nosso. Deputado, o senhor já disse que o PSDB deveria caminhar um pouco mais ao centro. O que essa fusão, essa negociação que o PSDB vem fazendo vai trazer de benefícios para a legenda e se existe essa expectativa do anúncio ser feito ainda nesse mês, deputado? Thiago, na verdade, a nova legislação eleitoral, eu fui inclusive o autor dela quando eu estava ainda no Senado, ela leva ao enxugamento do quadro partidário. Nós vamos assistir aí um processo crescente de partidos se unindo em federações, fusões e mesmo incorporações, até para que a cláusula de desempenho possa ser alcançada. E eu considero, Thiago, e considero com absoluta sinceridade, o PSDB ainda um partido essencial ao Brasil. O Brasil tem hoje um oceano de partidos programáticos, né, que vivem em torno de fundos eleitorais, de cargos em governos, quaisquer que sejam os governos, para aí terem mais deputados, mais fundo, né, nessa roda que não para de girar. O PSDB é um partido programático, goste-se ou não dele, o PSDB tem um projeto de Brasil, que já teve inclusive a oportunidade de colocar em execução com o presidente Fernando Henrique. É o único partido hoje no Brasil que não participou nem do governo Bolsonaro e nem do governo Lula, e vai continuar dessa forma. Então, o que nós estamos buscando fazer? É dar musculatura a um projeto de centro na política, um projeto novo para o Brasil, que fuja dessa polarização tão rasa, inculta, atrasada, que tanto mal vem fazendo ao país, e possa apresentar ao Brasil um projeto liberal na economia, inclusive do ponto de vista social, responsável e pragmático na nossa política externa, em defesa dos interesses do Brasil. E, portanto, depois de inúmeras conversas com várias forças políticas, não só partidos, nós estamos avançando sob a coordenação do presidente Marconi Perillo e da presidente Renata Abreu para, em breve, anunciarmos a fusão do PSDB com o Podemos. Nasce um projeto novo de Brasil que eu acredito terá inúmeras adesões ao longo desse ano e principalmente da janela partidária do ano que vem. Deputado, vou chamar já os nossos comentaristas, a Dora Kramer e o Nelson Kobayashi. Dora, você? Boa noite, deputado. Eu quero ir para a história. Vamos para a história, porque ontem fez 40 anos da morte de Tancredo Neves, que coincide com 4 décadas da retomada democrática. Eu gostaria de saber do senhor, daquela transição que faz agora 40 anos, num Brasil que faz hoje 525 anos desde o descobrimento, que lição a gente pode tirar? Porque o senhor falou em polarização, e aquela transição foi marcada exatamente pela moderação. A gente olhando desses 40 anos para cá, onde fomos? Que Brasil se perdeu? Que lição podemos tirar? Que país fizemos? Dora, você acompanhou muito de perto aqueles episódios, né? E nós assistimos naquele tempo talvez a mais bela e bem construída arquitetura política da história contemporânea do Brasil, que nos trouxe ao mais longo período ininterrupto de democracia, de liberdades, né, de instituições fortes. São 40 anos. Mas a lembrança desses 40 anos, eu acho que ela é, sobretudo, importante para que as novas gerações percebam, Dora, que foi muito duro nós chegarmos até aqui, né? Não foi uma obra de Tancredo, né? Claro que Tancredo teve ali, como candidato à presidência da República, a liderança em determinado momento desse processo. Mas um conjunto de homens públicos, né, da dimensão de Ulisses Guimarães, de Teotônio Vilela, de Franco Montoro, de Covas e tantos outros, compreenderam de forma muito clara que era preciso botar o interesse do país acima dos interesses pessoais. E hoje o que nós assistimos é o inverso. É uma briga absurda, é um combate permanente que só interessa a esses extremos e vem atrasando muito o Brasil. Eu me lembrei recentemente, Dora, de uma frase do Afonso Arinos, ex-senador Afonso Arinos de Melo Franco, que dizia que muitos homens deram sua vida pelo Brasil. E Tancredo havia dado mais, havia dado a sua morte.
E como eu estava muito próximo, né, a única virtude ali, não era virtude, mas eu era o espectador privilegiado daquela transição, ela foi conduzida nos detalhes. O Tancredo se torna candidato no colégio eleitoral e considerava fundamental manter as ruas mobilizadas como estavam na campanha das diretas, mesmo com a frustração da sua derrota no Congresso Nacional. Quando o Tancredo é eleito em 15 de janeiro de 85, ele imediatamente, num grupo de 8 pessoas, ele programa às pressas uma viagem às principais democracias do mundo ocidental para buscar delas a solidariedade, a atenção para o processo que estava em curso no Brasil, mas que teria sua conclusão apenas com a posse do novo presidente. E ele realmente optou por se internar e permitir que fosse submetido a uma cirurgia só no limite, porque ele achava que a transição corria riscos. E um fato que eu cito sempre como mais marcante, talvez até como uma premonição, no dia 14 de março, na véspera do que seria a posse, marcada para as 9 horas da manhã do dia 15, nós estávamos na granja do Riacho Fundo, eu morava lá com ele, onde foi feita toda a transição, você se lembrará muito disso, quando o ex-ministro Zé Hugo Castelo Branco, que seria o ministro da Casa Civil, chega com os atos para o Tancredo assinar, que seriam publicados já no dia seguinte, ele pede que eu dispense o Zé Hugo, mas pede que eu leve os atos à cama onde ele estava. E ele assina cada um desses atos, nomeando o seu ministério. Quando a notícia da sua possível não posse, não é, da sua ausência na posse, no dia 15, começa a circular na madrugada e no início da manhã do dia 15, tem um episódio que eu acho que demonstra de forma muito clara os riscos que nós ainda corríamos. O general Walter Pires comunica ao ministro Leitão de Abreu, ele que era ministro do Exército, que estava voltando para o Ministério do Exército, porque eles não passariam o governo para o presidente Sarney. E o ministro Leitão, um civil, lembra ele, não, o senhor não deve voltar, ministro, porque o senhor já não é general, o senhor não é mais o ministro do Exército. Os atos foram publicados nessa manhã e o ministro do Exército é general Leônidas Pires Gonçalves. Essa sutileza, esse dado muito pontual, demonstra que até o limite das suas forças, Tancredo tinha uma preocupação, a transição democrática, e não ele próprio, o oposto do que nós assistimos hoje. Deputado Aécio Neves, a pergunta agora é de Nelson Kobayashi. Deputado Aécio, é um prazer falar contigo, boa noite. Boa noite, de fato, Kobayashi. o PSDB continua relevante no cenário nacional, mas é inegável que perdeu muita participação, aí, principalmente na última década, né? Não só nos municípios, no Congresso Nacional, nos estados, enfim. Há alguma meia-culpa, alguma autocrítica que o senhor repute existente para ter levado o PSDB? Onde foi que o PSDB errou? Certamente nós erramos, não teríamos chegado nessa situação se não tivéssemos errado. Mas, do ponto de vista político, nós cometemos um equívoco que foi definitivo para nós, que foi não lançarmos uma candidatura presidencial em 2022, onde o governador Dória, impedido pelos seus próprios aliados em São Paulo de ser o candidato à presidência da República, e eu registro sempre isso, até porque eu era adversário interno do governador Dória, mas ele deixou de ser candidato porque os seus aliados achavam que a sua candidatura comprometeria a candidatura do seu vice-governador, Rodrigo Garcia. E naquele momento em que ele abdica da sua candidatura, tenta até ficar no cargo de governador e nem isso lhe foi permitido. Infelizmente, a direção do partido à época impede que nós pudéssemos ter lançado naquele momento a candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e aí a nossa campanha minguou, nós saímos de cerca de 30 e poucos parlamentares para cerca de 13 parlamentares, mas eu digo sempre, Kobayashi, o PSDB, pelo que ele representa para o Brasil, pelo que ele representou na história econômica recente do Brasil, ele não pode ser medido e mensurado e quantificado só pelo número de deputados, de prefeitos, de governadores. Eu acredito muito que o PSDB venha fortalecido a partir dessa incorporação, fusão com o Podemos. Estamos abertos a ampliar a nossa federação logo após esse primeiro movimento e vamos apresentar ao Brasil em 2026 uma proposta alternativa de centro. Nós queremos que o Brasil supere esse voto de uma grande parcela da população, que é o voto da negação. Eu nego o Lula, voto no Bolsonaro. Eu rejeito o Bolsonaro, o bolsonarismo, e voto no Lula.
Nós queremos fazer com que o Brasil tenha oportunidade de votar a favor de um projeto. E eu estou extremamente animado e otimista com o que nós vamos apresentar ao Brasil nas próximas semanas. Deputado, uma dúvida, essa fusão faz com que os dois partidos tenham outro nome? O PSDB não terá mais esse nome? É claro que essa é uma curiosidade de muita gente que acompanha esse processo. Olha, e uma preocupação nossa também. Eu brinco, Thiago, que muita gente mandou coroa de flores para o enterro do PSDB, né? E muita gente vai ter que pedir reembolso delas, porque o PSDB vai ser mantido. Num primeiro momento, o nome será PSDB mais Podemos, tá? E nós vamos submeter proximamente, o presidente Marconi e a presidente Renata do Podemos estão discutindo isso, 2 ou 3 alternativas de um nome que à frente venha substituir o PSDB mais Podemos. Mas a nossa ideia é irmos para as próximas eleições ainda com o nome do PSDB, o nome do Podemos vivos, até porque nós temos muito orgulho da nossa história e queremos que ela seja lembrada. Dá tempo ainda, mais uma pergunta, Dora. Deputado, vamos para as coisas objetivas da política. Dá para segurar o governador Eduardo Leite? Olha, eu vou dizer com muita sinceridade, eu acho que se ele sair desse partido, que lhe oferece inclusive uma candidatura presidencial, ele estará cometendo um equívoco, né? Ele estará, na verdade, optando por um projeto local, regional. Eduardo é um dos mais talentosos homens públicos da sua geração, um governador extremamente bem avaliado, e eu espero que ele esteja conosco nesse desafio que se apresenta. Eu vou, Dora, ainda em homenagem ao Tancredo, lembrar uma frase dele, quando da elaboração da Aliança Liberal, quando o apertavam muito para renunciar ao governo de Minas e ser o candidato no colégio eleitoral. E não existia uma estrutura que pudesse dar a ele segurança sobre a sua possível vitória no colégio eleitoral, porque não existia ainda a Frente Liberal. Aí ele disse uma frase lá no Palácio de Magabeiras que eu guardei e carrego comigo. Ele falou, olha, para aventuras, para esse grupo de pessoas que estavam lá, para aventura não contem comigo. Mas o risco, eu corro, o risco é inerente à nossa atividade política. É um risco que nós iremos correr e eu espero que possamos, todos os democratas, todos aqueles homens de centro, que não se identifiquem com o lulopetismo ou com o bolsonarismo, possam vir juntos correr riscos. Como ocorreu com o PSDB no seu nascedouro. Corremos riscos, governamos o Brasil, acabamos com a inflação e construímos uma linda história. Deputado, e o senhor topa o risco de tentar o governo de Minas Gerais no ano que vem? Se é um risco, porque existe um cenário talvez favorável, porque o governador Romeu Zema deixa o cargo, obviamente que o Estado rejeita muito o PT ainda dos tempos do Pimentel lá atrás. O senhor acha que tem espaço? Os jornais especulam muito que o senhor já está conversando sobre isso. Eu sei que o senhor vai responder que está focado com o trabalho na Câmara dos Deputados, mas pensa em 2026 na possibilidade de concorrer ao governo de Minas? Não, Tiago, eu não vou fugir à sua pergunta, porque realmente o que me anima hoje, o que motiva, é exatamente a construção dessa alternativa de centro para o Brasil. Nós não podemos deixar de herança para os nossos filhos e netos essa polarização, como eu disse aqui, tão rasa. Essa é a minha motivação. Mas é natural que existam pressões, que existam movimentações em Minas Gerais, seja para que eu volte a disputar o governo. Tivemos um governo muito bem avaliado, vocês se lembrarão disso em Minas Gerais, em todas as áreas. Tem gente que acha que o Senado seria a melhor forma de contribuir para esse projeto, mas eu aprendi que na política, ou que a política é, na verdade, a arte de administrar o tempo. E a decisão certa, na hora errada, acaba dando errado. Então, vamos esperar as coisas avançarem um pouco. E eu estou me dedicando integralmente, inclusive agora, saí de uma reunião com o Podemos, volto para outra reunião em seguida. Vamos dar aos brasileiros uma alternativa diferente desses dois polos. Deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Volto sempre e até a próxima. Um abraço. É um prazer enorme, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado.